estamos em uma série de palavras. Domingo passado nós tivemos a primeira palavra da série, onde nós falamos sobre estabelecer fundações. Você não pode construir algo sem uma boa fundação. Empresas, elas passam por um teste de tempo, 2 a 3 anos, dizem os especialistas, que depois disso, se essa empresa resistir o tempo de implantação, ela tem tudo para dar certo. Então por isso que muitas empresas fecham nos primeiros 2, 3 anos. Porque natural nosso do ser humano é tudo que a gente faz, a gente quer ter sucesso. Tudo que nós fazemos, nós queremos ter resultado, resposta. Imagina o quão surpreendente seria se você chegasse na semana que vem aqui e essa igreja estivesse exatamente como você imagina que ela tem que ser. Seria perfeito. Eu ficaria lisonjeado e ficaria até mesmo empolgado, porque eu diria: Senhor, agora eu já não preciso mais fazer aquilo que é o meu papel, porque o Senhor já fez. Mas você não vai encontrar na palavra de Deus, Deus operando algo que não requeresse algo do homem, uma posição, um posicionamento. É você ficar em casa orando todos os dias, orando, jejuando e orando, dizendo: Senhor, me manda clientes, a minha empresa precisa de clientes, eu preciso de trabalho. E você não sai para o mercado de trabalho, você não sai para buscar clientes, você não busca o necessário, você não faz a sua parte. Deus não tem como abençoar aquilo que nós não entregamos, aquilo que nós não colocamos diante da mesa para Ele. Então nós falamos semana passada sobre estabelecer fundações, e hoje nós vamos falar de uma casa. A palavra nos fala de algumas casas que o Senhor fez, de algumas casas que foram construídas para o Senhor, mas existe uma que a Bíblia aponta como casa favorita. Esse é o nosso tema de hoje, casa favorita. Falei semana passada que a nossa expectativa muitas vezes ela está alinhada com o que os nossos olhos veem. Nós queremos uma igreja com paredes pretas, com luzes, com uma banda milimetricamente preparada, uma banda que o metrônomo está em dia. Nós queremos uma banda onde pessoas cantam bem, nós queremos pregadores eloquentes, nós queremos tudo perfeito, porque uma igreja boa, ela é assim, como ela se adapta a mim, isso é uma igreja. Porém, biblicamente falando, isso não é igreja. Semana passada falamos sobre estabelecer fundação, e na fundação é que a minha construção vai ser mostrada. É quando eu estabeleço fundação, é que eu determino o tipo de casa, o tipo de edificação que eu terei nos próximos anos. Se você vai fazer uma casa, uma moradia que seja multifamiliar, uma casa grande, um sobrado, lindo, maravilhoso, um condomínio fechado na beira do lago, você tem um tempo de preparo da fundação. Agora, se você vai fazer um edifício, por meses preparado a fundação, e dentro de um cercado, dentro de um tapume de um terreno, em torno de um terreno, por meses, por dias, é trabalhado dia após dia. As pessoas que passam, as pessoas que apenas passam pela frente daquela obra, parece que nada está acontecendo. Eu passo aqui, todas as vezes está do mesmo jeito. Sempre que eu passo aqui é da mesma forma. Você tem esse tapume, nada está acontecendo. Por quê? Porque eu estou olhando na perspectiva do meu olhar, da forma que eu posso enxergar, na altura que eu enxergo. Mas agora, se eu enxergo de um lugar onde Deus olha, se eu enxergo da sacada do meu condomínio, do meu apartamento, eu olho na sacada, eu olho para o terreno do lado, eu consigo perceber que por muito tempo está sendo trabalhado e ali está sendo feita uma fundação. Então a minha perspectiva, quando eu olho de um olhar de cima para baixo, é diferente de um olhar, de uma perspectiva de quem olha no mesmo lugar, de um olhar linear. Então
para que nós possamos construir uma casa para Deus, possamos construir uma igreja relevante, uma igreja realmente que agrada o coração de Deus, eu preciso olhar pelas lentes, pela ótica, pela perspectiva bíblica. Eu tenho que olhar, como será que ele imagina uma igreja? Como ele imagina uma igreja? Porque afinal tudo que nós fazemos aqui não é para nós, não é para homens, mas é para o Senhor. E se é para o Senhor, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que perguntar: o que o Senhor quer que eu faça para te entregar? Atos 15, 16 a 18 diz: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando das ruínas restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que fez estas coisas conhecidas desde os séculos. Nesse texto existe uma liderança reunida. A igreja em Atos 15 está reunida, o concílio, a liderança da igreja agora está reunida, e eles estão debatendo, estão discutindo qual é a melhor maneira de fazer igreja, qual é a melhor maneira de construir uma igreja, como deveria se adequar e preparar o templo, uma vez que Jesus tinha dito: olha, esse templo, essa casa é casa de oração, não é um lugar de venda, não é um lugar de comércio. Então os homens, os religiosos da época entraram em crise, e vem alguém com um parecer, a palavra traz alguém, um homem de Deus, que diz: ei, a palavra do Senhor fala lá nos profetas que o Senhor vai restaurar a casa, o tabernáculo de Davi, para que todos possam adorá-lo. E a Bíblia aponta algumas casas que foram construídas para Deus. Fala de casas no Velho Testamento, mas pastor, nós estamos no Novo Testamento, e a igreja primitiva, e a igreja moderna, e a igreja que comunica, e a igreja debaixo da graça. Mas para que eu possa realmente entender a graça, eu preciso saber aquilo que está no coração de Deus desde os primeiros dias. Não é porque nós mudamos, estamos vivendo outra dispensação, estamos vivendo debaixo de graça, que Deus muda. Ele não mudou. Deus continua sendo o mesmo. Os princípios e os valores que Ele pré-estabeleceu, que Ele estabeleceu para o homem, continuam firmes, fundamentados. O que mudou foi a forma que Deus estabeleceu para que eu e você pudéssemos chegar a Ele. Ele sabia que se não fosse pela graça, nós não tínhamos a plena condição de chegar diante dEle. Eu gosto sempre de fazer esse paralelo e essa... Eu sou muito visual, então eu gosto sempre de imaginar. E se a minha vida, os meus dias, todos eles, pudesse ser resumido a um filme e pudesse passar no telão no domingo de culto. Se eu disser que você está sendo acompanhado 24 horas por dia, e hoje nós vamos passar aqui a vida do pastor Murilo, deixa eu contar para você, talvez você ficasse para assistir. Uma coisa é certa, eu não ficaria. Se não fosse pela graça, nós não estaríamos nesse lugar. Então Deus encontra uma maneira de nos chamar para perto dele. Mas existia algo, casas no Velho Testamento, e é uma casa que Deus fala com saudade. Reedificarei o tabernáculo de Davi. Olha o que está dizendo aqui: eu vou trazer de volta, vou trazer à tona, vou buscar o princípio que estava nesse lugar. E quando eu fizer isso, gregos, homens, mulheres, gentios, judeus, todos eles vão poder me adorar. A primeira casa que nós encontramos na Bíblia que foi construída foi o tabernáculo de Moisés. O povo tinha saído do Egito, vivenciado muitos milagres, tinha agora peregrinado pelo deserto, estava caminhando, e aí Moisés sobe ao monte para falar com Deus. Deus chama Moisés: vem aqui, eu quero conversar com você. Vem aqui que nós temos algo para resolver.
Então Moisés vai, fica diante do Senhor, e ele recebe agora informações minuciosas do que fazer no seu tabernáculo. Você vai construir um pátio, você vai construir um lugar para que as pessoas possam se lavar, porque eu não quero ninguém sujo perto de mim. Você vai agora construir um lugar de adoração, um lugar dos pães, um lugar de oferta. E aí você vai construir, Moisés, um lugar que vai ser um lugar santo, onde eu até vou permitir que algumas pessoas cheguem. E aí, Moisés, você faz um lugar onde a minha presença vai estar, que é no Santo dos Santos. Entenda que quando Deus faz isso, quando Ele entrega isso para Moisés, Ele não está se distanciando do povo. O que Deus está fazendo, Ele está protegendo o povo da morte. Porque o povo era um povo pecador, assim como eu e como você. Mas então, se Deus estivesse na presença e liberasse, abrisse para que as pessoas pudessem chegar diante dele, as pessoas morreriam, porque Deus tinha estabelecido que toda alma que pecar vai morrer. Então, se eu chego diante do Senhor em pecado, eu morro. E Deus estabelece um lugar santo, o Santo dos Santos, para proteger o povo que Ele tanto ama. Moisés tem uma experiência no Monte Sinai, e lá ele recebe a orientação de Deus para a construção do tabernáculo, apenas para receber aquilo que Deus queria. Moisés fica 40 dias e 40 noites diante do Senhor no monte. Ele fica na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, ouvindo o tempo inteiro aquilo que o Senhor tem para falar para ele. E muitas vezes nós chegamos aqui e nós pensamos: que culto demorado, já se passaram 1h40. Que culto demorado, esse louvor está demorando demais. Eu estou cansado, eu quero me sentar. Não estou falando para você negligenciar as suas necessidades, não. O que eu estou falando é uma posição de coração. Moisés estava diante do Senhor, no monte ele estava diante do Senhor falando: Deus, pode falar, porque eu estou aqui para te ouvir. E enquanto o Senhor não parou de falar, Moisés não saiu do monte, ele não saiu de lá. O que você está buscando diante do Senhor, que você já está cansado de pedir para Ele? Você pensa: já pedi tanto, mas Ele ainda não me entregou. Já pedi tanto, mas Ele não me deu. É na presença dEle que você vai receber aquilo que você quer. É na presença dEle que nós recebemos aquilo que está no coração dEle ao nosso respeito. Faz sentido? É você entender assim: quando eu estou quase ganhando, eu paro de pedir. E aí eu tenho que voltar para esse lugar, porque eu ainda não desisti. Eu começo a pedir, volto a pedir, e o Senhor começa a tratar e moldar o nosso coração. E porque Ele molda o nosso coração, e aí quando eu estou quase recebendo, eu me canso, e eu agora desisto mais uma vez. Eu fico nesse lugar. Aquilo que você recebeu, aquilo que não foi te entregue, não é porque o Senhor não quer te abençoar. A Bíblia fala, Jesus diz: você não recebe porque não sabe pedir. Então Moisés cria o tabernáculo. Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O coração de Deus era estar no meio do povo. Êxodo 40 verso 2 diz assim: no primeiro dia do primeiro mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. E tudo fez Moisés segundo Deus tinha lhe ordenado, assim o fez. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Depois que Moisés terminou de construir, de preparar o ambiente, a presença de Deus veio e ali permaneceu por muitos dias. Se o Senhor não vem, se Ele não se manifesta nas nossas vidas como nós esperamos, não é porque Ele não quer nos abençoar, é porque nós ainda não preparamos o ambiente, não entregamos para Ele aquilo que Ele espera e para que Ele possa permanecer na nossa presença. O coração de Deus já está predisposto desde a fundação do mundo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus já cria o homem para relacionamento, então Ele quer se relacionar comigo e com você. E quando eu me sinto distante de Deus, não é porque Deus se afastou de mim, mas é porque eu levantei barreiras que impedem o meu coração de perceber quem Deus é.
Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Moisés separou pessoas para o trabalho, Deus encheu os trabalhadores do seu espírito, para que pudessem construir uma casa que agradasse o coração de Deus. Deus fala a Moisés: prepara homens dispostos, mulheres dispostas, e quando tudo estiver pronto, Moisés, é nesse ambiente que eu vou descer. Esse é o tabernáculo de Moisés. Tivemos um crescimento, o tempo começa a passar, a tenda começa a se movimentar, tudo começa a ir de um lado para o outro, e agora as coisas foram melhorando. Agora o lugar da presença de Deus tem uma estrutura. Moisés passa, o povo segue, passam novos homens, chegam novos líderes, e aí nós encontramos a segunda casa, que é o templo de Salomão. Eles já estavam na terra prometida, debaixo da liderança de Salomão. O povo começa agora a construir um templo. Já não é mais uma tenda, mas agora um templo. E Deus estabelece que padrão Ele queria de templo. Eu quero ouro, eu quero prata, eu quero um lugar bonito, um lugar da minha habitação. Salomão prepara, constrói o templo mais bonito e significativo que a Bíblia relata. Salomão constrói a maior edificação da sua geração. Ele constrói a melhor igreja, painel de LED, luzes, parede preta, carpete, som perfeito, estrutura de show. Salomão faz o seu melhor, ele entrega o seu melhor, ele constrói agora o templo do lugar da habitação. Então veio a palavra do Senhor a Salomão dizendo, 1 Reis 6, quanto a esta capa que tu edificas, quanto a esta casa que tu edificas, se andares, olha aqui o princípio do Senhor, olha o princípio, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, o teu pai. O que Deus está falando para Salomão é: Salomão, não importa a casa que você erga, não importa o tamanho do templo, se você tiver o mesmo coração, guardar os princípios, os mandamentos que eu entreguei para o seu pai Davi, eu vou estar nesse lugar, senão nada é feito. Me inclua fora dessa, me tira dessa, eu não vou estar nesse lugar. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não quer uma casa física, Ele quer um ambiente de princípios, um ambiente de valores pré-estabelecidos, que Ele já estabeleceu desde a fundação do mundo. Nós nos preocupamos, e quando eu falo nós, eu coloco o meu coração em primeiro lugar, em preparar um ambiente, preparar uma estrutura para receber pessoas, para que as pessoas se sintam agradáveis aqui, para que elas achem bonito, para que fiquem boas fotos e as postagens do Instagram fiquem bonitas. E aí nós conseguimos fazer uma live de qualidade, uma transmissão, e aí nós conseguimos preparar tudo. Quando Deus não se importa com nada disso, se nós não tivermos guardado seus princípios e valores. Não é sobre o que você pode fazer, mas o que você pode entregar para Ele, daquilo que Ele espera, daquilo que já está no coração dEle. Não é sobre o que nós podemos construir aqui. Nós temos construído muitas vezes com a desculpa de que é para que Deus seja glorificado, mas na verdade nosso coração é para que nós sejamos lembrados. Vou fazer algo para que o Senhor seja glorificado. Pois é, mas quando não cresce, nós nos preocupamos. Quando não fica da maneira que nós esperamos, a gente se preocupa. Então, na verdade, não é para que Ele seja glorificado, é para que você seja conhecido entre os homens e lembrado no meio da cidade. Você entrega o seu melhor para que Ele seja glorificado, para que você seja reconhecido. Você entrega o seu melhor para que Ele seja realmente adorado, ou para que as pessoas possam passar por você, bater no teu braço e dizer: muito bom trabalho, parabéns. Por quanto tempo mais nós perduraríamos, nós
permaneceríamos num ambiente como esse, tendo a certeza de que só a presença do Senhor é o que nos satisfaz. O quanto mais você caminharia nessa casa se eu dissesse para você hoje que ela já está pronta. Salomão constrói o melhor para o Senhor. Sucedeu, pois, que tendo Salomão terminado de edificar a casa do Senhor, 1 Reis 9, e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designado a fazer, o Senhor tornou-lhe a aparecer, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração, a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que você edificou, a fim de pôr ali o meu nome, para que sempre os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi, o teu pai, com integridade de coração e com sinceridade para fazeres tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, ali estarei. Olha o que Deus fala para Salomão: ei, eu já percebi que você construiu, você fez o seu melhor, a melhor construção, a melhor obra, o melhor empreiteiro, a melhor construtora, a melhor tinta, o melhor painel de LED, as melhores luzes. Eu já percebi, eu já abençoei esse negócio aí, eu já abençoei esse lugar, Salomão. Porém, quero te lembrar, assim como eu já te falei lá em Gibeão, dias atrás, se você não guardar os estatutos, os mandamentos que eu entreguei para o seu pai Davi, eu não vou estar nesse lugar. Deus permite o lugar santo para entregar e proteger o homem da morte, e não para evitar que o homem chegasse a eles. Deus constrói, Salomão constrói um lugar santo para colocar a arca da aliança. Percebe que no templo de Salomão, ainda a presença do Senhor estava separada do ambiente das pessoas. O tempo passa e as coisas começam a mudar. O povo agora vai para o exílio na Babilônia. Salomão morreu, o povo se perde. O povo agora está exilado, é escravo na Babilônia. E aí rei Nabucodonosor manda fazer o quê? A primeira coisa que ele faz quando ele assume, ele manda destruir o templo de Salomão. Se Deus realmente estivesse naquele ambiente, naquelas 4 paredes, Ele mesmo teria protegido o templo. Mas porque o povo já não estava mais lá, Deus também retira a sua presença do templo de Salomão. Rei Nabucodonosor vem e manda destruir tudo, quebra tudo. E aí agora nós temos ruínas, temos agora o fim da segunda casa. Começamos com o tabernáculo de Moisés, chegamos ao templo de Salomão, mas o Senhor ainda permite que as coisas fujam do controle dos homens. Todas as nossas edificações erguidas, independentes de Deus, um dia elas cairão. Sua família, seu casamento, a criação dos teus filhos, os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos, aquilo que é independente de Deus, um dia vai ruir. A porta que você abre na força do seu braço, você precisa ter força para mantê-la aberta. Agora, aquilo que Deus faz, você é leve, você caminha, você flutua, porque Ele se compromete. Ele se compromete de manter a porta aberta. Tempos depois, o templo de Salomão foi reconstruído. E aí nós chegamos na terceira casa. O templo reconstruído. O templo remendado. O templo agora, mais uma vez, com as mãos humanas, com intervenção humana, começa a ser reedificado. Aquilo que estava no coração do homem, Esdras, o líder da nação agora, o líder do povo, começa a edificar, a reedificar o templo de Salomão. Esdras começa agora a fazer, porque ele entende, é isso que o Senhor quer, é isso que Ele quer um templo, Ele quer um lugar para habitar, então eu vou reconstruir. Isso era verdade, Deus pede que faça algo para que Ele pudesse estar. Mas esse não era o princípio não era o ambiente, mas o coração daqueles que estavam no ambiente.
após o exílio da Babilônia, sob a liderança de Esdras, o templo é reconstruído. Assim como Salomão tinha construído o templo foi reedificado. Tal qual era, ele foi agora reedificado por Esdras e homens tementes a Deus, homens assim como eu, como você, que amam a Deus sobre todas as coisas, homens como eu, como você, que querem agradar o coração de Deus, que querem fazer algo relevante para o Senhor, que querem mudar uma nação, que querem mudar a geração, que querem melhorar o ambiente, a cidade onde estão. Eles começam agora a reerguer o templo como era. Nós queremos muitas vezes reproduzir o que já veio antes de nós, aquilo que Deus permitiu que caísse dos nossos passados, dos nossos antepassados, dos nossos pais. Nós queremos agora fazer do mesmo jeito. Nós preferimos construir para o Senhor com base em informação e deixamos de lado a revelação daquilo que Ele quer para as nossas vidas. Faz sentido, gente? Pega comigo, vamos lá. Faz sentido para você isso? Comece a entender onde está a sua vida nessa história. Todo o nosso conhecimento diante do Senhor não é nada para a novidade que Ele quer fazer. Todo o nosso conhecimento de igreja, todo o nosso conhecimento de como fazer, de como era no passado, de como era na outra igreja, de como eu imagino que seja uma igreja boa, nada disso é comparado à revelação daquilo que Deus quer para cá e para agora. Da mesma forma que o templo havia sido destruído, Jesus disse que destruiria novamente para restaurar o princípio. O templo que Esdras agora ele reergueu. Salomão constrói, Esdras vem e reconstrói. Jesus vem e fala o quê? Vou destruir. Jesus disse: eu vou destruir o templo, em 3 dias eu reedificarei. Os religiosos da época falaram: você está louco? Mais de 46 anos para reconstruir, e você vem falar que vai destruir em 3 dias, você vai reedificar o templo? Jesus estava falando de um templo que somos nós. Jesus aponta, ele começa a apontar para o coração de Deus. Jesus ele vem e começa a apontar para a vontade de Deus. Ele começa a andar contrário à religião, ele começa a andar contrário à vontade humana. Aquilo que os homens entendiam como casa de Deus, Jesus começa a andar contrário a isso. Jesus ele fala: ei, eu vim aqui e eu vou estabelecer a minha eclésia, a minha igreja, eu edificarei. Pedro, só trabalha na expansão do meu reino, porque a minha igreja eu edifico. Não se preocupa se a igreja aqui ou qualquer outro lugar não é como você gostaria, porque a igreja não é para você, a igreja é para o Senhor. E nós temos que fazer parte dessa igreja para construí-la para o Senhor. Jesus ele vem e começa a mudar, ele começa a estabelecer o reino, e o reino de Jesus, o reino de Deus é contrário ao nosso. Ele é de cabeça para baixo se comparado ao nosso. Você quer ganhar? Então serve. Você quer ser o maior? Então serve. Você quer ser o primeiro? Então seja o último. Você quer realmente adorar o Senhor? Sim, eu quero. Então começa aqui de dentro, começa no coração. Você quer uma casa para o Senhor? Você quer fazer uma casa para Deus? Começa aqui de dentro para fora. E Jesus aponta para a casa favorita. E essa é a 4ª casa que a Bíblia fala. A casa favorita do Senhor, o lugar da habitação. Desde Moisés, Deus vem estabelecendo um lugar. Desde Moisés, Deus vem preparando um lugar, estabelecendo princípios, valores. Deus vem revelando o seu coração, e por falta de entendimento do homem, Deus começa agora a proteger o homem. Ele fala: olha, nós vamos estar no mesmo prédio, mas na minha presença, com esse coração, não tem jeito, você não pode entrar. Então constrói o lugar santo dos santos, ergue um véu que separa eu e vocês. Cumpridas essas coisas, voltarei. Olha o que diz em Atos 15, o nosso texto base: reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Ei, nós nem falamos de uma casa que Davi construiu. Nós nem falamos de um lugar que Davi construiu para o Senhor.
Não, mas Davi foi aquele que disse: ei, construirei uma casa para o Senhor, para que o Senhor possa habitar nela todos os dias, para que o Senhor possa estar nela e eu possa estar na tua presença todos os dias da minha vida. Davi não constrói um lugar, Davi não constrói um prédio, um edifício, mas ele descobre, ele reconhece, ele tem a revelação do coração de Deus. E Davi é chamado agora de um homem segundo o coração de Deus. E Deus fala: Davi, muito bom que você entendeu meu coração, muito bom, Davi, que você entende o que eu estou falando, isso é muito bom, mas não é isso que você vai fazer. Você vai esperar aquele que vem após você, o seu filho Salomão, ele vai construir o lugar. O que Deus está falando para Davi? Davi, não adianta você ter a revelação, se todo o povo, se todo o meu povo não tiver o mesmo coração que você tem, eu não consigo edificar uma casa favorita. Nos dias de Davi existia uma casa transitória, uma tenda sem estrutura e sem grandes nomes de artistas trabalhando. Davi, quando ele assume o reinado, a primeira coisa que ele faz, ele pega a arca da presença e ele coloca agora em um lugar, e cria uma tenda para ali estar simplesmente a presença de Deus. O povo pega a presença de Deus na arca e leva para a guerra, e lá ele perde a presença de Deus, perde a arca. Saul era o rei e ele está pouco se lixando para a presença de Deus. Tempos depois chega de volta a arca, o povo retoma a arca da presença, mas ninguém faz nada com aquilo. Ninguém faz nada com a arca da presença. Então a primeira coisa que Davi faz nos seus dias de reinado, os seus primeiros atos de rei, é dizer: eu vou construir um lugar, preparar um ambiente para a habitação de Deus. E a Bíblia fala que Davi coloca agora homens, levitas, ele eleva o lugar da adoração. O que ele faz? Onde tem a presença de Deus, ele começa a colocar levitas, homens que adorem ao Senhor 24 horas por dia, 7 dias por semana, simplesmente em torno da arca, cantando e adorando ao Senhor. E muitas vezes nós nos cansamos, porque o louvor já faz 40 minutos que eu estou de pé. Davi está preparando o povo para o restabelecer do coração aliado com o Senhor. E é desse tabernáculo que Deus está falando, é desse tabernáculo que a gente começa a ouvir lá em Atos. Uma geração inteira não se importou em perder a presença de Deus, não moveram um dedo para recuperar a arca da presença, a arca da aliança. Quando Davi retoma, a primeira coisa que ele faz, ele valoriza a presença de Deus. Vocês têm me ouvido falar muito sobre isso. O que nós valorizamos nessa casa, sobre todas as coisas, é a presença de Deus. Você pode apontar qualquer problema aqui, qualquer dificuldade, qualquer imperfeição, mas se você um dia apontar que nesse lugar não tem a presença de Deus, aí sim eu começo a me preocupar, porque nós honramos e valorizamos a presença do Senhor, porque nesse lugar que tudo em mim vem à luz, é nesse lugar que a minha vida se permite ser tratada, é nesse lugar da presença em que eu tenho os meus dias mudados, é nesse lugar. Quando Davi assume esse reinado, ele muda a história da nação. Davi estabeleceu um padrão de relacionamento com a presença de Deus. O que antes era apenas um ato, apenas uma religião, apenas algo como um ritual, Davi coloca agora a adoração. O que isso quer dizer? De nada vale você vir para cá todo domingo, bater o seu cartão e ir embora, se você não sente a presença de Deus. De nada vale nós irmos para cá todos os domingos, simplesmente porque nós precisamos estar aqui. Tem uma história que eu gosto muito, eu acho muito engraçada. A mãe, uma senhora já, chega na porta do quarto do filho, bate na porta do filho: filho, vamos, nós precisamos para a igreja. Vamos, filho, está na hora. E aí o seu filho, com uma média de 40, 50 anos, fala: não, eu não vou para a igreja hoje. E a mãe volta: filho, por favor, batendo na porta, nós precisamos ir para a igreja, vamos logo, já está quase na hora. Mãe, eu não vou para a igreja. Filho, por favor, nós precisamos
precisamos ir para a igreja, está na hora. Aquele filho fala: mãe, eu posso te dar 1000 motivos porque eu não quero ir na igreja. E ela disse: tudo bem, eu vou te dar apenas um motivo porque você tem que estar na igreja hoje. E aí você me disse que você não tem que estar lá. Ele fala: mãe, qual é o motivo? Ela fala: ligeiro, arruma agora a sua roupa, levanta, porque você é o pastor da igreja. Muitas vezes nós entramos em um piloto automático, montanha abaixo, sem freio, desenfreados, que a nossa vida é assim mesmo, cara. Eu sempre fui pastor, eu sempre fui um crente, eu sempre fui um cristão, eu sempre fiz, eu sempre cantei, toquei, preguei na igreja. Cara, eu sempre estive ali. Nós desconsideramos o privilégio de poder estar na presença dele. Mas pastor, por que isso é tão importante? Porque é dessa casa que Deus tem saudade. Reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Eu reedificarei. Eu sei que nós estamos na nova aliança, e aqui a palavra está apontando para a velha aliança. Davi está na velha aliança, mas é importante nós fazermos esse parecer, porque eu já falei, Deus não muda, Ele é imutável. Aquilo que Ele estabelece com Davi permanece até hoje, permanece nos dias de hoje. Não é que Deus tem que fazer algo diferente, não. Nós temos que voltar para o lugar de verdadeira adoração, de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Construir algo nesse lugar, construir algo no secreto. Não é uma casa pomposa, não é uma casa em que o homem pode se vangloriar. Está vendo aqui a minha igreja? Está vendo aqui os meus membros? Está vendo aqui as pessoas que eu lidero? Não é sobre isso. É sobre, está vendo aqui, Senhor? Nós queremos ser aperfeiçoados diante do Senhor e queremos ser verdadeira igreja. Não é uma casa onde existe outro nome além do nome dele. Nós podemos ficar felizes, porque agora as paredes aqui já estão pintadas, o ambiente é outro, é mais agradável olhar para cá. Domingo passado tinha muitas imperfeições na parede. Deixa eu falar para você, nessa parede aqui, que domingo passado era imperfeita, que tinham buracos, falhas, algo aqui atrás que era feio, em compensa, nada foi tirado, nenhum buraco aqui foi tapado, nós apenas colocamos a tinta preta. Muitas vezes nós construímos a nossa vida assim. Deixa eu dar um banho de tinta, que aí aquilo que eu imagino some, aquilo que é feio desaparece. Deixa eu dar um banho de tinta aqui, deixa eu dar um banho de tinta, porque aquilo que as pessoas apontam em mim e percebem como um erro, eu consigo esconder. O que o Senhor olha não é para o teu exterior, não é para o meu exterior. O que o Senhor olha, para onde Ele olha, para o nosso coração. Ele diz: ei, eu quero fazer habitação no seu coração. Eu quero que você seja para mim a casa favorita. Se coloque de pé. Eu não sei se o seu silêncio é de confronto, de incômodo. Eu não sei se o seu silêncio é saia daqui hoje com uma percepção diferente do que é fazer igreja. A tua experiência diante do Senhor não conta nada. A nossa experiência não conta nada. Os nossos traumas, o nosso passado, as nossas frustrações, precisamos deixar para trás. Nós estamos construindo uma casa para o Senhor. E isso não é sobre um lugar físico, mas sobre um estado de espírito.
vamos caminhar, nós não vamos edificar, nós não vamos performar aqui. Nós sempre vamos valorizar nessa casa a presença de Deus sobre todas as coisas. Onde o Senhor está, existe relacionamento saudável. Onde o Senhor está, existe alegria, existe liberdade. Onde Ele está, as nossas diferenças desaparecem. Jesus é aquele que pega Pedro e Mateus, um zelote, inimigo do governo, o outro trabalha para o governo, cobrador de impostos, inimigos mortais. Jesus pega Mateus, pega Pedro, coloca para andar junto no mesmo grupo. Em nenhum momento você encontra na Bíblia eles se desentendendo. Em nenhum momento você encontra na Bíblia os discípulos brigando entre si, senão querendo fazer valer a sua opinião. Mas sabe por quê? Porque quando Jesus reuniu aqueles 12, Ele era o centro. E quando Jesus é o centro, as diferenças desaparecem. Antes de nós queremos uma casa perfeita, antes de nós queremos uma casa pomposa, bonita, agradável, nós precisamos ser encontrados pelo Senhor como uma casa favorita.